Olá, meus caros, é um prazer imensurável estar aqui na presença de vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os três poderes. Explicar um pouco quem são os protagonistas desses poderes e o mais importante, quem tem o poder de parar os três poderes. Então vem comigo. Galera, os três poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. E o artigo 2º da Constituição deixa claro que esses poderes eles são harmônicos e independentes entre si. O que significa isso? Os três poderes eles têm que se relacionar de forma positiva, de forma harmônica, né? E um poder não depende diretamente do outro para funcionar, tá? Então, o legislativo, o executivo e o judiciário têm suas atribuições e suas competências independentes dos demais poderes. Hoje eu vou começar pelo poder legislativo, porque o legislativo ele tem algumas peculiaridades, e o mais importante, o poder legislativo, galera, a meu ver, é o poder mais forte, o que tem a capacidade de tomar as decisões do rumo do país, ok? O poder legislativo, ele tem a função principal a função principal de criar normas, criar lei, legislar, tá? E ele também tem a competência de fiscalizar o executivo, né? Porque o executivo, nós vamos ver mais à frente, que a função dele é de administrar, ele é um gestor do país. Então, o poder legislativo, ele existe nas três esferas, nas três instâncias, né? Tem na esfera municipal, esfera estadual e na esfera federal. Na esfera municipal, nós temos a presença dos vereadores, né? E os vereadores, ele tem a função principal de criar normas, ok? E também de fiscalizar o prefeito, que é o chefe do executivo municipal. Nós temos também aqui, no âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais. E estes, por sua vez, também têm a função de criar normas e de fiscalizar o governador do estado, que é o chefe do poder executivo estadual. E o mesmo se aplica no âmbito federal. Nós temos duas casas. No âmbito federal, nós temos os deputados federais e nós temos os senadores. Os deputados federais são 513 deputados federais e eles representam o interesse do povo, tá? O interesse do povo. E os senadores são 81 senadores que representam o interesse do Estado, tá bom? Então, bastante pessoas, temos bastantes pessoas ali decidindo o rumo da nossa nação, tá ok? E essas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados Federais, quando elas se unem, ela forma o famoso Congresso Nacional, tá? Em algumas decisões, alguns tipos de decisões, essa galerinha se reúne, né? Os dois grupos se reúnem e formam o Congresso Nacional. Então, eles têm o papel de criar normas e fiscalizar, né, o chefe do executivo, que no caso é o presidente da República em âmbito federal. Bem, eu já adiantei, o executivo, a função dele não é criar leis, tá? Muita gente tem essa visão, né? Durante a campanha de 2018, a gente teve um candidato, que é o Bolsonaro, que foi um candidato voltado para a área liberal, e nós estávamos acostumados com um país mais assistencialista. Então, mudou o ramo, né, o foco que o Brasil iria tomar. Então, muita gente apostou as fichas no Bolsonaro, achando que ele sozinho poderia mudar o rumo da nação, e isso não é verdade, pois ele não tem o poder de criar normas. Por isso eu disse, mais importante, na minha visão, que eleger um presidente, que também é importante, elegemos parlamentares, né, os deputados e senadores, né, que vão poder tomar as decisões quanto às normas, às leis mais importantes a serem aprovadas dentro de um país, tá bom? E o outro poder, galera, é o judiciário. É um poder extremamente importante, tá? Os representantes desse poder não são eleitos, né? São juízes que passam em concurso, juízes de carreira, e também temos alguns juízes que são nomeados pelo 5º Constitucional. No 5º Constitucional, alguns advogados, eles têm a capacidade, né, de girarem juízes. Depois eu posso fazer um vídeo nesse sentido para explicar um pouco mais sobre isso, né?
E tem uma observação, o judiciário, ele só tem na esfera estadual e federal. Então, quando você procura um juiz, né, para poder cuidar da sua causa e tudo mais, no âmbito estadual ele distribui nas comarcas, né, lá chama comarcas, que às vezes é um município ou um agrupamento de municípios. Então, no Poder Judiciário, a gente tem judiciário estadual e judiciário federal, tá bom? É muito simples a função do judiciário, né? Ele julga as normas. Então, o judiciário, ele não realiza política, ele não faz política. O judiciário não tem que ficar emitindo opiniões em mídia social, né? Ele tem que se ater aos fatos e pronunciar dentro do processo, tá? Até porque, como eu disse, não votamos nele para nos representar. Eles são apenas pessoas que seguem as normas, tá, ok? E quando você entra numa justiça, quando você tem algum processo judicial correndo, né, que você faz parte da lide, você pode recorrer para a segunda instância, que aí você vai recorrer para o Tribunal de Justiça, tá? E se sua causa, no seu processo, tiver algo que viole algum preceito constitucional, aí o seu processo pode subir para o STF. Eu digo pode, porque o STF ele faz o juízo de admissibilidade, vai pegar o seu processo, vai fazer um julgamento prévio ali, saber se ele é competente ou não para julgar aquelas causas. Então, não é toda e qualquer causa que vai subir para o Supremo Tribunal Federal, tá? Ele é a cúpula do judiciário, ele é a carreira máxima do judiciário. E o seu processo pode, né, depois do Tribunal de Justiça, ou ele pode ir para o Supremo Tribunal Federal, ou ele pode ir para o STJ também, tá ok? Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês, galera, e quem é a pessoa responsável por puxar a orelha de algum desses poderes, caso eles violem alguma norma, ou eles extrapolem o poder que lhe é cabível, que é competente? Antigamente existia o poder moderador, que era um poder que ficava acima dos demais poderes, né? Na época do Brasil Império, na nossa Constituição de 1824, a gente tinha o poder moderador, que era exercido pelo imperador, né? Ou Dom Pedro II, aí no caso. Ele que tinha essa competência, caso algum poder saísse da linha, ou criasse tivesse algum conflito entre algum poder, o poder moderador vinha e resolvia esse conflito, ok? Algumas pessoas criticam, né, porque é muito poder na mão de alguma pessoa, mas isso também depende do caráter de quem assume aquele cargo, aquele posto, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito. Atualmente, essa fiscalização ela é feita pelos próprios poderes, pelos próprios 3 poderes, e dá-se o nome de sistema de freios e contrapesos, tá? Então, vamos supor que o presidente da República cometa algum crime comum, homicídio, furto, crime comum. Quem que vai responder, quem que vai cuidar desse processo para o presidente? Quem vai cuidar desse processo é o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente cometer um crime de responsabilidade, ou seja, um crime dentro da gestão, ele falhou dentro da gestão dele, quem que vai resolver esse problema? Puxar a orelha do chefe do Executivo Federal. Nesse caso, é a Câmara dos Deputados, né, com um papel importante aí do presidente da Câmara, né, que atualmente é o Arthur Lira. Recentemente, o Brasil passou por um processo de impeachment justamente por um crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, né? Então, quem cuidou desse processo foi a Câmara dos Deputados, ok? E aí eu faço a pergunta, e caso o Supremo, né, o nosso poder judiciário, né, o Supremo, cometa alguma falha, quem é que tem o poder, né, a incumbência de puxar a orelha do judiciário? Falou, peraí, meu caro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Meus caros, quem tem essa incumbência é o Senado Federal, né, o Senado, na pessoa do presidente do Senado, que atualmente é o Rodrigo Pacheco. Quando eu falo aqui presidente do Senado, presidente da Câmara, senhores, eu estou me referindo, no caso do Senado, seleciona-se ali
um senador para assumir o posto de presidente do Senado, né? E na Câmara dos Deputados o mesmo, né? Escolhe-se um representante, né, um deputado, para ser o presidente. Esse presidente ele tem um papel, nessa que eu te falei, de assumir a responsabilidade na hora de votar o impeachment, né, ou do presidente, ou no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E também eles escolhem as pautas que vão ser votadas, né, que vão ser votadas aí no Congresso Nacional. Tá? Então, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados têm um papel muito importante, tá bom? Então, quem tem a competência de julgar, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, são os senadores, tá bom? Agora eu quero trazer um pouco para a atualidade, para a nossa realidade. O que está acontecendo hoje no nosso país, que está trazendo uma inconstância, está fazendo com que a Bolsa caia, né? Está fazendo com que crie uma instabilidade jurídica hoje, né? Na nossa república. Meus caros, hoje a gente está tendo um problema muito grande com a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? E aqui estou fazendo uma crítica pontual a alguns ministros que estão cometendo alguns atos que são questionáveis, né? E isso não está acontecendo de agora, não é algo recente, são decisões que já vêm acontecendo lá atrás, que está causando uma indignação na população, né? E que ultimamente estão sendo mais recorrentes, tá? Durante as eleições de 2018, tivemos um receio, né, do presidente do Bolsonaro, né? Muitos tinham receio dele ser um presidente ditatorial, né, um presidente ditador, porque ele vinha das Forças Armadas, o pessoal tem aquela lembrança do regime militar, fazendo essa associação. Mas, por incrível que pareça, esse ato mais ditatorial, mais impositivo, não veio do Poder Executivo, está vindo do Poder Judiciário, né? Tivemos diversos casos, né, desde jornalistas sendo presos por criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Veja bem, fizeram críticas pontuais à atuação dos personagens que sentam naquela cadeira, e não a importância, né, a necessidade ou não de ter o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é importantíssimo, ele nunca pode sair dessa relação que a gente tem aqui, tá? Então, a crítica pontual a esses agentes públicos estava fazendo com que esses agentes públicos tomassem medidas desproporcionais. Veja bem, se eu cometo um crime de falar mal de alguém, cometo uma injúria, difamação, qualquer pessoa tem o direito de procurar o judiciário para poder requerer seu direito, pedir aí um dano moral, ou acusar de injúria, calúnia, enfim. Já existe no mundo jurídico ferramentas para esse tipo de questões. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal estão atuando de maneira diferente. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal prendia a pessoa que fazia a crítica, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal investigava, o próprio ministro do Supremo investigava, julgava, e ele era o próprio... se você quisesse recorrer, não tem para onde recorrer, porque o seu processo está no Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele é uma corte que ele recebe causas recursais ou recebe processos de pessoas que têm foros privilegiados, né? Que o seu processo vai começar ali no Supremo Tribunal Federal, o que não é tão interessante, tá, galera? Muita gente pensa que ter foro privilegiado é algo positivo, mas se você não tem foro privilegiado, o seu processo começa lá embaixo, você tem direito de recorrer, você pode recorrer para o TJ, recorrer talvez para o Supremo, para o STJ, e se o seu processo já começa no Supremo, meu caro, não tem para onde você apelar, não tem para onde você correr. E o Supremo prendeu, nesses últimos tempos, jornalistas, teve processo contra militantes, né, pessoas que fizeram protestos mais veementes contra a atuação deles, tá? Teve prisões de deputados federais, tá? Aqui estou me referindo ao Daniel Silveira, que ele fez um vídeo fazendo críticas pesadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, críticas essas que talvez você não concorde ou não concorde com parte dela, mas isso com certeza não é motivo para prisão. E o mais importante
ele possuía ali uma imunidade parlamentar. O que é a imunidade parlamentar? É que o parlamentar não pode ser preso por suas opiniões e votos, suas palavras, opiniões e votos. E quando ele faz um vídeo fazendo uma crítica, ele não pode ser preso pela opinião dele. Caso o ministro se sentisse ofendido com alguma de algo que foi dito, esse ministro tinha que procurar ali o Ministério Público para que esse ingressasse com uma ação contra o Daniel Silveira, requerendo ali um dano moral, pedindo para a retirada do vídeo, enfim. É assim que as regras do jogo funcionam. Mas não é assim que os ministros do Supremo têm agido atualmente. Tivemos diversos outros casos, né? Atualmente, a gente teve a discussão das urnas eletrônicas, tá? Aqui eu não vou entrar no mérito se você acha que a urna é segura ou que não é segura, mas fato é que a nossa urna é uma urna de primeira geração. Já tivemos 2 upgrades para a urna. A urna já tem esse modelo de segunda geração e a de terceira geração, tá? E o ministro Barroso é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas aqui na nossa Constituição, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, pega-se um ministro da Suprema Corte e coloca ele atuando por um determinado período como presidente do TSE. E assim, hoje quem assume esse cargo, esse posto, é o Barroso. Tá? E tendo essa discussão, né, um deputado entrou com esse pedido de migrar para uma urna de segunda geração. A gente tem um voto verificável, né? E na minha visão, galera, se eu fosse o presidente do TSE, mesmo que eu concordasse ou não, eu sou responsável pela segurança daquelas urnas. E se já existe um sistema mais moderno, que dê mais segurança, eu seria o primeiro a abraçar essa causa, para eu me sentir mais confortável para exercer o meu cargo, né? Para eu apresentar uma segurança maior para a população brasileira, né? Mas o Barroso agiu de outra forma. Ele fez uma campanha contra essa mudança, né? Chegou ao ponto, meus caros, de um juiz, veja bem, um ministro da Suprema Corte, um juiz, se reunir com os presidentes dos partidos políticos. Veja bem, um juiz, que eu disse lá atrás, que não tem função de fazer política, pois não recebeu votos, né? Ele é indicado pelo presidente da República. Ele se reuniu com os partidos políticos para que essa medida caísse por terra, para que não houvesse essa evolução na urna eletrônica. Aí eu faço uma reflexão para vocês, meus caros. O que um juiz da mais alta corte tem a oferecer aos partidos políticos para que mudassem de ideia? Porque até então, a Câmara dos Deputados, né, os deputados, era a maioria o voto favorável a essa alteração, a essa mudança. E logo depois dessa intervenção do Barroso, os políticos mudaram de opinião da noite para o dia, o que gerou uma certa instabilidade, né? E logo depois da votação ter sido fracassada nesse upgrade, galera, só para vocês entenderem, eu vou usar de exemplo o nosso próprio aparelho telefônico. Todo mundo aqui tem celular hoje em dia, não é? E direto aparece lá no seu celular assim, você tem uma atualização disponível. 99% das pessoas atualizam seu celular, que é para torná-lo mais seguro. Mas enfim, era só para fazer uma comparação com a urna eletrônica, que está indo além de você acreditar ou não, de ser segura ou não. É questão de tornar mais segura e mais transparente. Mas após essa intervenção do Barroso, meus caros, os políticos mudaram de ideia, mudaram de opinião. E o Barroso não parou por aí. Além de estar agindo de maneira inadequada, não republicana, que não compete a um juiz interferir na política, ele solicitou para o presidente do STJ, que também faz parte lá da comissão lá do TSE, para que ele desmonetizasse os canais que fizeram críticas às urnas eletrônicas. Canais esses, meus caros, alguns apresentaram até especialistas na área de TI, de segurança da informação, levaram outro ponto de vista para a população a este respeito. Então, Barroso pediu para que esses canais pediu ao YouTube, uma empresa privada estrangeira, que desmonetizasse os canais
que criticaram ou que fizeram algum tipo de comentário sobre as urnas eletrônicas. E esses canais, desmonetizar significa, para quem não conhece, é fazer com que essas empresas, esses canais, deixassem de receber por seus vídeos. Não somente pelos vídeos que eles fizeram sobre as urnas, mas de todos os vídeos. Isso é uma maneira indireta de censurar um canal. Ele não mandou fechar o canal, mas se você tirar a forma de subsistência das pessoas, eles não vão conseguir produzir o vídeo. Alguns canais maiores, como o próprio Terça Livre, eles têm uma estrutura muito grande, né, semelhante às grandes emissoras aí de jornalismo, né, a grande mídia. Então, eles têm funcionários, tem material, tem coisas que eles têm que pagar e o Barroso simplesmente acabou com isso, tá? Para poder ficar mais claro, depois dessa atuação, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele fez um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, tá? O do Barroso ele disse que vai também fazer o pedido, e levou para o presidente do Senado, que hoje é exercido pelo Rodrigo Pacheco, para que esse vote o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A questão que fica no ar, meus caros, será que os senadores vão ter coragem de votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo estando evidente que houve uma interferência em outro poder, que eles fizeram coisas, né, que não compete a eles fazerem, isso é notório, o povo brasileiro sente isso. Eu vou dizer a vocês, eu acredito que não. Por que eu acredito que os senadores não vão fazer isso? Porque hoje no Brasil, o STF, eles têm nas mãos os processos dos próprios senadores. Veja bem, imagine você que eu sou um senador da República que tem um processo de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O meu processo está na mão de algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vamos piorar a minha situação como senador. Vamos imaginar que o meu processo está nas mãos do senhor Alexandre de Moraes. Eu, como senador, vou ter coragem de votar o impeachment do senador, do ministro Alexandre de Moraes, sendo que ele está com o meu processo? Pois é. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Algumas figuras como Renan Calheiros, por exemplo, que tem recordista de processos, ele tem diversos processos na mão de diversos ministros. E um dos problemas que a gente tem hoje na República é que o prazo de um juiz, galera, ele é imprescritível. O que significa isso? O juiz, para julgar o seu caso, não tem tempo. É o tempo que o juiz quiser. Né? Devido à grande demanda, tem uma fundamentação por trás disso, tá? Devido à grande demanda judicial, né, realmente é uma demanda muito grande, então ele é um prazo imprescritível. Só que no Supremo Tribunal Federal, na minha visão, não deveria ser. Por quê? Porque como não existe uma regra, tem alguns processos que estão lá, séculos na mão dos ministros e nunca são julgados. E outros são julgados assim, da noite para o dia. Porque são alguns parlamentares que são desafetos políticos desses representantes. Então esse é um grande problema que a gente tem. É como se o processo desse senador na mão do ministro fosse uma garantia, uma arma, que faz com que você não mexe comigo, eu não mexo com você. Pelo menos para entender aí. Esse é o grande problema que enfrentamos atualmente na República. Ok? Então, meus caros, era isso que eu queria falar com vocês. Esse foi o intuito do vídeo de hoje. Para você que para por aqui. Só que eu, como cidadão, gostaria, depois de tudo que foi elucidado aqui, fazer um convite para vocês. Meus caros, independentemente de quem você gosta como presidente, se você não gosta do atual presidente, você não gosta nem do anterior, você quer uma outra pessoa, você não se envolve com política, ou você só gosta de um outro, não me importa. O que eu vou falar aqui é uma causa suprapartidária. É algo que afeta a minha liberdade, a nossa liberdade. E a liberdade, algumas pessoas dizem que ela a pessoa só dá valor quando perde, né? A pessoa só dá valor quando perde a liberdade. Pergunte para o povo venezuelano
se eles não se arrependem de não ter feito nada antes para não ter perdido essa liberdade, o povo cubano, mais recentemente, o povo afegão, meus caros, o povo afegão preferiu se arriscar ao lado de fora de uma aeronave do que permanecer com o Talibã dentro do seu próprio país. As pessoas literalmente voaram do lado de fora das aeronaves americanas, pessoas caíram de lá, preferiram passar por isso do que ter seus direitos e liberdades tolhidos. Tá? Então, está havendo uma movimentação para o dia 7 de novembro, está sendo um movimento muito grande, não para apoiar Bolsonaro, não para apoiar ninguém, para brigarmos por nossa liberdade. É uma pressão uma pressão que seja feita aos senadores para que esses votem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque esse personagem na República está desestabilizando os poderes. A nossa democracia está sendo abalada, a nossa liberdade de expressão está sendo abalada por conta disso. Então faço uma convocação para vocês, não vamos deixar que seja tarde demais. Vamos mostrar para os parlamentares que o poder, de fato, emana do povo. E para vocês que nunca foram numa manifestação, eu fui a algumas manifestações pró-governo, pois eu sou uma pessoa que eu apoio o governo de direita, tá? Então eu fui nas manifestações, galera, não vi nenhum ato de violência, vi pessoas idosas, pessoas de andador, pessoas com crianças pequenas, famílias mesmo, o pessoal fez oração durante as manifestações. Então, assim, faça seu papel, mostre para os seus futuros netos que você lutou pela liberdade, você foi participante, né? Você foi protagonista na manutenção, né, da liberdade do seu país. Tá? Então, a maior manifestação, pelo que eu ouvi dizer nas redes sociais, vão ser em Brasília e São Paulo, mas com certeza vai ter em todas as cidades aí espalhadas pelo Brasil. Tá? Então, acima de partido político, você tem que ser patriota. Você tem que amar o seu partido, amar a sua liberdade. Então, não fique em casa, não seja omisso, lute por ela, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí os vídeos para ganhar relevância aí no YouTube e deixe o seu feedback, se você gostou, se você não gostou, para que possamos direcionar os vídeos aqui da melhor maneira possível. Então, um grande abraço para vocês, meus caros, e fique com Deus sempre.